Gente, perispírito. Gente, então a constituição. E aí, quando a gente fala de constituição, a gente fala do que forma esse corpo, das estruturas, do que explica o que eu gosto de usar essa mesma expressão para o perispírito, da anatomofisiologia do corpo físico, né? Não só onde está, o centro de força está aqui, o outro está aqui. Isso é anatomia, mas como funciona, como interagem, como tudo isso interage entre si, né? Isso é a fisiologia, tá? Então, isso aí são palavras minhas, tá? Por isso que não tem fonte. O perispírito, ele é composto por várias dimensões, ou por vários corpos, ou por várias nuances. Não se prendam a nomes. Eu aconselho sempre, quando forem estudar, não se prendam a nomenclatura, se prendam a conceitos. Se você pega autores diferentes, de filosofias diferentes, de visões, né, diferentes, mas eles não têm o mesmo nome, mas eles vão trazer um conceito extremamente semelhante ou praticamente igual, é isso que importa para o nosso estudo. Então, André Luiz, André já tem até intimidade. André Luiz, ele chama perispírito de psicossoma. Aí, o Kardec, logo no início das obras dele, chama de perispírito, depois começa a chamar de corpo espiritual, depois começa a chamar de meio fluídico do espírito, então ele vai usando outros nomes. Mas o conceito se mantém. Então é importante que a gente entenda os conceitos, tá? Se você vai chamar de corpos, tem filosofias que vão chamar, é o corpo astral, corpo isso, corpo aquilo. Eu não gosto, como não tem muito consenso, eu entendo que esses corpos são essas dimensões, tá? E que essas dimensões, vejam só, aquela dimensão que está mais longe não são camadas. Por quê? Porque não é tipo assim, aqui é uma camada, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Não. Então, entenda. Aquela que você vê mais externa não é uma camada. É a camada, na verdade, é o corpo vibracional mais sutil que permeia, vem desde lá de dentro, permeando todo o corpo e se expande além do corpo até aqui. Tá? Vou botar a mão mais baixo para vocês verem a minha mão. Vai até aqui. Aí vem a outra, a segunda mais interna, tá certo? Essa segunda mais interna aqui, ó. Aí, o que acontece com ela? Ela também, mesma coisa, ela está por tudo, envolvida com tudo aqui dentro. Aí ela se expandiu, pela capacidade vibracional, ela se expandiu, mas ela tem uma vibração menor do que essa primeira. Então, ela só vai até aqui. E aí, quando você vê uma sobreposta à outra, parece que é uma camada, e aqui, essa outra vai vir até aqui, o outro corpo vibracional vem até aqui. Tá entendendo? Então, na verdade, não são camadas, é porque uma tem uma capacidade vibracional maior do que todas, e aí você só vê uma parte dela. Essa aqui, você só vê essa parte, porque ela permeia todas essas, mas você só vê essa parte. Essa aqui, ela é permeada por todas essas. Só que essa daqui, que margeia, ela para justamente no campo vibracional, que é o limite dela de capacidade vibracional. E a outra se expandiu mais, que a outra se expandiu mais ainda, que a outra se expandiu mais e mais ainda. Então, quando você olha assim, claro, isso é uma imagem, gente. O perispírito não é exatamente assim. Mas a gente entende que são porções vibracionais das mais sutis, e as menos sutis é as que vão se expandindo cada vez menos, até aquela que fica mais no limite ali da proximidade dessa, porque aqui é o limite. A dimensão, essa dimensão, que é um corpo, que pertence a essa dimensão, o limite dele é a pé. Só que as outras dimensões estão entranhadas nele, só que se expandem, uma mais aqui, outra mais aqui, outra mais aqui, outra mais aqui. Deu para entender, gente? Elas se permeiam. Marcela. Elas não são como camadas de cebola. Marcela, é nesse momento em que as pessoas falam dos 7 corpos sutis? Pode ser. Mas aí que tá, são corpos vibracionais, não são corpos. São assim, vamos dizer, você chama de corpos porque ele pode permear, ele vai envolver o que a gente entende de limite da nossa matéria física. Mas eles, na verdade, são campos vibracionais. Cada um vai ter uma frequência
menor que a outra. Os que são de menor frequência são aqueles que vão ficando mais perto. O de maior frequência é o que se projeta para mais distante do corpo. E aí a gente vê só um pedacinho dele, uma faixinha dele, tá? Mas, na verdade, é porque ele tem a capacidade vibracional maior. Por isso que quando a gente quer tratar nas técnicas de magnetismo questões psíquicas, é interessante a gente pensar em tratar nessas camadas mais distantes do corpo, porque são as que às vezes onde a mente está mais, o que é a memória, as experiências, o que é da mente, o que agrega ali a mente no que diz respeito à manifestação da própria alma, tá? Não mente no sentido de cérebro, a mente como manifestação, como da alma, como a zona né, o painel de controle da alma para controlar tudo, que a gente vou chamar aqui de mente. Então, a gente trata mais no que a gente, na linguagem do magnetismo, das zonas calmantes. Mas essas zonas calmantes são essas regiões que às vezes você vai lidar com coisas mais antigas do ser. Com traumas, com dores, com coisas mais antigas. Ah, Marcela, onde é que você leu isso? Olha, ler assim, desse jeito, nunca li. Não desse jeito que eu estou falando, mas tanto eu como magnetizadora, tratando os outros, eu percebi que quando a gente vai para essas zonas mais calmantes, trata ali, né? E aí eu trato o centro de força. O centro de força, eles repercutem também por essas camadas vibracionais. E às vezes você trata uma camada vibracional com uma frequência maior, que é onde se expressa a alma de forma mais antiga, mais contundente. Não sei a expressão que usar, mas tem um registro mais vivo ali. É como se... Pronto. Contraditoriamente, é dizer que o que é mais antigo parece que está mais longe da linha do corpo. Está nessas camadas vibracionais de uma vibração mais intensa, mais sutil, né? Vibra com mais intensidade, com mais sutilidade. E aí parece que, contraditoriamente, são mais profundas, né? E a gente tem a ideia que profundo é aquilo que está dentro, que a gente acha que mente está aqui, então é o que está aqui ligado aqui. Não é o que está ligado à matéria, é o que está ligado ao espírito, nessas condições vibracionais. Mas, e outra coisa, no sonambulismo, eu como sonâmbula, e o sonambulismo a gente usa também para tratar as pessoas, porque eu expando a minha matéria perispiritual, me conecto ao perispírito do outro e trago para a minha magnetizadora as informações que eu estou captando do outro, e ela trata através de mim, como se estivesse aplicando um passe em mim, na verdade, tratando o outro. E muitas vezes tem que tratar nas camadas vibracionais, problemas mais antigos, nas camadas vibracionais mais distantes do limite do corpo. Porque ali parece que está mais impregnado. Você trata tudo, porque, claro, repercute em tudo, por isso o nível de adoecimento é grave daqueles indivíduos, então repercute em tudo, mas enquanto você não mexer naquelas camadas vibracionais mais sutis, parece que você ainda não fechou, não chega no cerne da questão. Então, a minha experiência na prática me diz isso. Ou eu tratando alguém, ou a gente tratando através do sonambulismo. Tá? E também o tratamento à distância, porque como à distância a gente consegue, nós, magnetizadores, conseguimos expandir a nossa matéria perispiritual de forma muito mais intensa, né? Uma quantidade muito maior de matéria perispiritual se irradia, se expande, a minha dupla vista, a minha capacidade anímica de perceber, ouvir, ver, né? A gente fala dupla vista como se fosse só ver com o olho. Não, dupla vista é ver, sentir, né? Captar, como Kardec fala quando ele fala do perispírito, porque eu expandi a minha matéria perispiritual e eu consigo ver aquele indivíduo quando eu faço uma boa relação magnética, ou seja, um bom entrosamento do meu campo magnético com o dele, eu consigo perceber essas nuances, eu consigo perceber que tem lugares que ele está muito embotado, como se ele tivesse fechado tudo que ele não quer enxergar ou não quer lidar, como se fosse um baú que ele fecha, e aí a gente tem que tomar cuidado para não mexer naquilo que a gente não sabe, o que tem ali dentro, né? Então, assim, Marcela, mas é você. Não, gente, eu conheço muitos magnetizadores que viveram experiências fantásticas no tratamento à distância, né? Que começou, o boom foi na pandemia, mas outras pessoas que já faziam à distância até antes da pandemia e já tinham relatos maravilhosos.
de cuidar de coisas muito mais íntimas que a gente no passe presencial, às vezes a gente perde, porque a gente não entende que na nossa relação magnética eu posso me aprofundar em todos esses níveis se eu fizer bem a minha relação magnética. Mas deu para entender essa questão desses por que esses corpos, né, que alguns chamam, na verdade, são essas nuances vibracionais. Deu para entender? Ficou bem claro, sim. Deu sim. Pronto. Beleza. Então, apesar das relações íntimas entre corpo e perispírito, este último, que é o perispírito, tem capacidades, funcionamento e sentidos que independem do primeiro. Por isso que eu posso dormir, deixar meu corpinho lá e emancipar. Por isso que eu posso ser magnetizada como sonâmbula, deixar meu corpinho lá cataléptico, o meu magnetizador que cuide do meu corpinho, e aí meu corpinho. E a gente expandir a nossa consciência, expandindo a nossa matéria perispiritual. E o meu perispírito, ele independe, veja só, de funcionamento. Ele tem uma complexidade muito maior, ele independe para funcionamentos. Então, eu emancipar, eu não dependo do meu corpo físico, tá? Eu, para expandir minha matéria, para enviar os meus fluidos, eu não dependo do meu corpo físico. Para fazer a comunicação entre essas porções vibracionais, enviar energia, né, o fluido vital pelos nádios, comunicar, enviar meus fluidos perispiríticos para as regiões diferentes do meu próprio perispírito, eu não preciso do corpo físico. Mas o meu corpo físico influencia no funcionamento, até um certo ponto, do meu perispírito, né? Porque, como eu falei, é um combo. E eles se entremeiam e eles se influenciam. Mas o perispírito, ele tem um nível de independência de tudo muito maior do corpo físico. Já o corpo não tem essa independência tão grande assim do como eu falei. Ele produz uma energiazinha, produz suas coisinhas ali para se manter, ok. Mas em comparação com o que ele recebe do perispírito, ele é muito mais dependente do perispírito do que propriamente autossuficiente, tá? E aí, dentro dessa estrutura, dessa anatomofisiologia, a gente tem o que a gente sabe até hoje de centros de perispírito, né? Porque eu acho que ainda tem muito mais coisa para a gente entender. Mas o que a gente tem já dá bastante pano para manga, que são os centros de força, que a gente costuma estudar o que a gente chama de principais, mas a gente sabe que a gente tem centros de forças de magnitudes diferenciadérrimas espalhados por todo o nosso perispírito, porque os centros de força, eles são campos vibracionais dentro do nosso grande campo vibracional, que é o nosso perispírito, né? Que é multidimensional. Né? E vocês veem que eu gosto dessa imagem, porque aqui dá para ver que os centros de força, eles também são multidimensionais. Mas nem todos são tão amplos multidimensionalmente quanto outros. Aí você fala assim, mas o genésico então só pega essa primeira porção? Veja só, de forma ostensiva, sim. Mas se você está lidando com capacidade vibracional, você pode, vamos dizer assim, fazer um tato magnético, um rastreio, né? Magnético, através do tato, por regiões mais distantes da linha do corpo, nessas camadas vibracionais aqui, uma frequência mais elevada, e você sentir a repercussão, cadê meu cursor? E sentir a repercussão desse centro. Ele talvez não esteja, vamos dizer assim, tão materializado até essas camadas vibracionais, mas você sente a repercussão. É a mesma coisa que você escutar, vou dar uma analogia bem tosca, mas para a gente entender. Uma pessoa que está de longe, ela está gritando, tá? Eu vou escutar, se eu tiver uma distância, determinada distância, eu vou escutando ela, mas se eu for me afastando, eu vou escutando cada vez menos. Mas vai chegar uma distância que eu não vou entender o que ela fala, mas vai vir um ruído. Vai vir um ruído, né? Então, eu tenho um limite ali que eu vou perceber, que é uma repercussão. Claro que a analogia é tosca, porque aqui a gente está lidando com condições vibracionais diferentes do som que vem pelo ar, né? Mas para entender que ainda você sente a repercussão, tá? Mesmo que ele não esteja de forma tão ostensiva, vibracionalmente falando, como tem aqui, ó, o coronário. Sim, ele vai até o topo, até o final da linha ali da projeção do nosso perispírito,
tá certo? E os outros um pouquinho menos, até os mais densos. Outra coisa, quando a gente fala densos, em termos de magnetismo, denso não é sinônimo, 100% das vezes, não é exatamente sinônimo de falta de qualidade, no sentido de ter um fluido ruim. Ah, um fluido denso é um fluido ruim? Não. O fluido denso é um fluido mais materializado, com as suas moléculas mais condensadas. Lidar com energias potenciais mais densas, com condições vibracionais menores do que outras que são mais sutis. Então, quanto maior a vibração, mais rápido essas moléculas, esse campo vibracional gira e se movimenta. E ele é mais expansível, ele tem a capacidade de se expandir. As mais densas, ela tem uma condição mais lenta de mobilidade dessas partículas que constituem esse fluido mais denso, porque pertence a uma condição vibracional mais densa. Por exemplo, o genésico lidar com procriação, formação de um corpo físico, que é denso. Então, lidar com energias mais densas. O umbilical, lidar ali com função de rim, com função de intestino, digestão, está ligado ao funcionamento do corpo, que é denso. O gástrico é a mesma coisa. Então, a gente tem que só ter cuidado. Quando a gente fala de denso, não estou falando de fluidos de má qualidade. Sim, posso usar como sinônimo? Posso. Mas em magnetismo, em geral, a gente usa fluidos que têm uma condição vibracional menor do que outros. Certo? E os NADs? Eu gosto dessa imagem, porque ela passa a ideia. Qual é a ideia? De que o perispírito, você vê que os NADs, eles vão além do limite do corpo. A pessoa está toda desenhadinha aqui, sentadinha de perninha cruzada, tá? Mas os NADs estão além dos limites do corpo. Porque o perispírito está além dos limites do corpo. E os NADs são essas rotas, tá? De circulação dessas energias, que faz a conexão entre centros de força com centros de força com os limites ali do duplo etérico que está perto do corpo físico, né, que está mais alinhado à estrutura propriamente tridimensional do corpo físico, mas os NADs, eles percorrem tudo e comunicam diversas regiões do próprio perispírito. E campos vibracionais a campos vibracionais, como, por exemplo, centros de força, tá? É mais uma estrutura que compõe aí o perispírito. Então, essa definição aqui eu peguei do livro de Jacó e fiz uma pequena adaptação, porque eu tirei um pedaço ali. Eu vou dizer o que é que eu acho, eu entendo com forma mais ampla. Então, ele diz que os centros de força são fulcros ou vórtices energéticos situados na confluência do perispírito com o corpo físico. Imaginando que perispírito e corpo físico estão aqui, né? Tem uma zona de convergência entre eles, que é o duplo etérico, tá? O duplo etérico é uma porção que a gente agrega quando encarna, e quando a gente desencarna, a gente vai para o nosso corpo espiritual, e o duplo etérico, ele se desagrega, esse conjunto, porque a matéria orgânica fica, o perispírito vai com a gente, porque o nosso espírito é formado, né, da inteligência com o corpo espiritual, então o corpo espiritual vai com a gente, e esse link, né, esse lugar de comunhão entre a matéria do perispírito e a matéria do corpo físico, que é o duplo etérico, ele se desagrega no desencarne e volta ao fluido cósmico universal condizente, né, condizente ao nosso orbe. Certo? Aqui tem material sobre o duplo etérico, mas a gente não vai dar conta de falar hoje, tá? Mas eu vou deixar para vocês lerem e a gente já começa a próxima aula com as dúvidas, que aí a gente torna mais dinâmico, certo? E aí ele diz que esses centros funcionam de forma giratória, com maior ou menor velocidade a depender de cada um deles. Então, quanto maior for a capacidade vibracional, e aí o coronário é o que vai girar com maior intensidade, porque ele dá com fluidos mais sutis, uma condição vibracional mais elevada, por isso que ele gira mais rápido. Quanto uma capacidade vibracional menor, como o frontal é menor do que o coronário, o laríngeo ainda é menor ainda do que o frontal, né? O cardíaco então, vai diminuindo à medida que vai lidando com demandas muito mais orgânicas.
Então, eles vão girando mais lentos, porque são fluidos mais densos, porque tem a ver mais com a matéria. A partir do cardíaco, vai ficando bem mais denso, tá? No sentido horário, a gente faz nossas técnicas de magnetismo no sentido horário, porque a gente está doando o fluido. Então, quando eu dou o fluido, eu faço um circular no sentido horário, tá? Eu estou trabalhando no sentido de absorção do centro. Então, os centros de força, eles trazem para dentro do vórtice, girando no sentido horário. Eu giro no sentido horário e trago para dentro do meu sistema aqueles fluidos. E por isso que a gente doa no sentido horário quando a gente está diante do centro de força. Ok. Mas para Jacó, e aí tem as explicações físicas, né? Porque ele é engenheiro, então ele entende de física, matemática. Ele diz que ele gira no sentido horário, tanto para colocar, para exteriorizar, quanto para absorver, né? Eu já vi em dupla vista os centros de força, já vi aplicando passe, eu já vi no sonambulismo, como sonâmbula, e ele tem é como se fosse um campo vibracional com departamentos dentro dele, como se fossem mini campos vibracionais, e ele não tem apenas um jeito de funcionar. Por isso que eu acho que achar que ele só gira no sentido horário, tanto para exteriorização quanto para captação, eu acho que é simplificar. É por isso que a gente precisa conhecer o que já tem sobre perispírito hoje, para que a gente possa avançar nos estudos e, sim, fazer um intercâmbio entre nós encarnados, mas também fazer um intercâmbio com os orientadores desencarnados, como fazia Kardec, para a gente aprofundar nessas matérias. Primeiro, claro, temos que estudar, porque tem muita coisa sobre perispírito. Mas a gente tem coisas que, por mais que você leia, assuntos como esse, dificilmente você vai ter grandes esclarecimentos, né? Mas entendamos, ele gira no sentido horário, e no sentido horário ele faz a captação. E é por isso que a gente, no magnetismo, a gente vai trabalhar diante de um centro de força com técnicas no sentido horário, já que a gente está doando esse fluido vital. Porque para dispersar, a gente não precisa girar. Para dispersar são outras técnicas. Transversal, sopros, longitudinais, tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão comigo? Ok. Tudo ótimo. Estamos. Então, as funções gerais dos centros de força, ou seja, todos os centros de força, não importa a sua magnitude, a sua capacidade vibracional, eles fazem coisas, funções que são gerais, tá? Claro, alguns vão fazer ali dentro do seu métier, ali no mundinho onde ele pertence, ali no perispírito, naquela zona ali perispiritual. Outros vão fazer já de forma um pouquinho mais ampla, dentro daquela região, daqueles sistemas orgânicos que eles administram e tal. Outros vão fazer de forma mais sistêmica, como um todo. Tá? No sistema, aí eu estou falando macro, no nosso cosmo fluídico vital. Não importa se ele faz para o mundinho dele, se ele faz para um sistema ou faz para o cosmo inteiro, para o sistema inteiro. Todos eles têm funções semelhantes nesse aspecto, tá? Que funções são essas? Eles emitem e captam fluidos, tá? Enquanto encarnados, a gente tem a produção do fluido vital, né? Os canais dos impulsos espirituais. Então, o meu espírito, né, a minha alma emite, e esses impulsos, sejam sentimentos, pensamentos, vontades, isso repercute no meu perispírito, reverbera nele, pode criar, destruir, ajustar na própria matéria perispiritual. E quem faz isso, quem canaliza esses impulsos, são os centros de força. E isso vai repercutir também no corpo físico. Tá? Pelo menos em algum momento vai chegar lá. Ainda mais quando é algo crônico ou quando é algo agudo, mas intenso. Sei lá, você tem um pensamento tão forte que aquilo reverbera no seu corpo físico e te libera adrenalina. Pum. Aí acelera o seu coração. Para jogar adrenalina no seu sangue e acelerar seu coração, primeiro você tem que ter tido o impulso do espírito que foi canalizado pelo perispírito através dos centros de força e repercutiu na sua matéria orgânica. Certo? Como magnetizadora, depois que se faz uma boa relação magnética, eu já percebi, passando ali por alguns centros de força, às vezes vem uma emoção. Eu sinto uma emoção,
Aí você fala, a espírita já começa a botar tudo nos espíritos, né? Já tem algum espírito aqui me influenciando. Não, é o espírito dele mesmo, porque você está captando os impulsos do espírito deles que estão registrados nesses campos magnéticos dentro desse grande campo magnético dele. Então, os centros de força estão ali registrando. Então, às vezes você pode sentir uma emoção numa conexão na hora de fazer um passe em alguém, né? Você pode sentir emoção ligada a determinado centro de força. Porque você sentia, sei lá, uma emoção aqui, quando passava do laríngeo já não sentia mais. Quando eu voltava para o laríngeo, sentia de novo. Ou você captar uma imagem, ouvir um pensamento. Mas só na hora que você está ali investigando aquele centro de força. Então, para mim, é muito real quando se diz que ele é um canal dos impulsos espirituais. Tá? Porque na prática, isso para mim é constatável. Processador das energias. Então, essas energias, elas transitam, nós captamos do meio, emitimos para o meio, e dentro do nosso grande sistema, a gente emite de zonas mais sutis para zonas mais densas, e dentro do sistema, às vezes, vem no refluxo de energia das zonas mais densas para as zonas mais sutis, porque tudo circula. Então, tem centros de força que vão trabalhar com mais ou menos intensidade para processar essas energias para, quando for do denso para o sutil, dar uma ajustada, do sutil para o denso, dar outra ajustada. Quando for de uma camada, de uma porção vibracional para outra, dar uma ajustada. Quando vier do meio externo para dentro, dar uma ajustada. Quando for daqui para fora, dar uma ajustada. Esses ajustes, essa capacidade de processamento dessas energias que circulam dentro do nosso sistema e do sistema para fora e de fora para dentro do sistema. Tá? Então, capacidades diferentes que os centros de força têm dentro dos seus processamentos. Mas o processar por si só, todos fazem. Mais ou menos intensidade, com uma responsabilidade maior ou menor, mas todos fazem. E o filtro energético? O filtro é como tirar mesmo as impurezas. Eu trabalho que os rins, tendo o fígado como aliado, fazem, né? Então, tirar do corpo, por exemplo, o fígado, ele processa, ele quebra as moléculas, transforma as moléculas tóxicas em menos tóxicas. E aí ele trabalha em conjunto com os rins. Então, ele envia aquilo pela corrente sanguínea, chega nos rins, os rins fazem o quê? Filtram, tiram do corpo, colocam para fora através da urina aquilo que o corpo não precisa mais. Então, fazendo essa analogia, e volta para o sangue aquilo que a gente precisa. Então, fazendo uma analogia, claro que o nível de complexidade do perispírito é maior, mas a gente fazendo essa analogia, que o filtro seria isso. Então, o que precisa ir para cá, né? O que é bom para ir para essa região? O que é bom para ir para o corpo? O que é bom para ir para essa porção do perispírito? Então, essa filtragem. E filtragem e processamento são duas funções dos centros de força que trabalham em conjunto. A gente estuda assim, divididinho, mas na verdade está tudo amarradinho. Na hora do vamos ver, na hora da manutenção do equilíbrio dinâmico de todo esse conjunto, processamento e filtro também ajustados ali, como eu citei o exemplo um exemplo do fígado com os rins, tá? Na questão do processamento e da filtragem. Porque processa, mas também tem que ter o apoio da filtragem ali. Gente, vou parar por aqui, tá certo? Em corpo mental, já até dei um bisuzinho ali né? Já dei um spoilerzinho do corpo mental. E vou parar aqui a apresentação. Vocês estão entre nós, vocês emanciparam, vocês saíram correndo com o corpo e perispírito longe da tela. Oh. Estamos aqui. Mas deu para vocês entenderem que a gente faz essas coisinhas separadas, mas é importante que a gente entenda que as coisas comungam, né? Propriedades, função, formação, a gente tem que entender isso de forma mais alinhada. Eu sei que eu lotei os neurônios de vocês agora de informação, o perispírito de vocês está encharcado, mas ainda digo, isso é o básico para a gente entender o que se passa com a gente. Quando eu aplico um passo à distância,
por que eu me sinto assim? Agora eu estou entendendo. Por que quando eu durmo eu me sinto assado? Agora eu estou entendendo. Então é isso que é dupla vista? Dupla vista é por causa do perispírito. Então quando eu estou no meu trabalho mediúnico, eu vivo isso é o perispírito que me explica? Tá. Né? Então, tem outros slides aí que eu ocultei, mas que vão falar também da questão anímica, mediúnica, de forma bem resumidinha, tá? Mas que dá para dar uma visão geral do que é esta porçãozinha do nosso ser, que é o corpo espiritual.